Olá pessoal, eu sou a professora Jessi Clay. Vamos estar abordando hoje o tema sobre a Primeira República no Brasil. Essa aula é dirigida aos alunos da quarta etapa da Educação de Jovens e Adultos. Então, como foi o início da República no Brasil? O período da República, da Primeira República, ela é dividida em dois períodos, né? A República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Então, nessa época em que o Brasil ele foi governado pelos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Outro período é a República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Então, nesse período aí, o que vai prevalecer são os interesses dos grandes cafeicultores. Então, durante a República da Espada, os militares do Exército, eles procuraram manter a ordem e centralizar o poder, reprimindo, por exemplo, as rebeliões de setores da Armada, setores da Armada, no caso, a Marinha. Já na República Oligárquica, os grupos das elites agrárias de São Paulo e de Minas Gerais, eles vão assumir o poder. Então, os oligarcas, eles eram adeptos do federalismo e eles davam mais autonomia aos governos estaduais. Então, o período da Espada, né, República da Espada, que vai de 1889 a 1894, é o período em que o Brasil ele vai ser governado por dois militares, no caso, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, a primeira Constituição da República. Ao tomar o poder, os militares expulsaram do país o imperador Dom Pedro II e eles organizam um governo provisório. Após essa organização do governo provisório, eles vão convocar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela vai ser formada por representantes de diversos grupos sociais que participaram do golpe, a fim de estabelecer uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição ela ficou pronta somente em 1891 e ela vai estabelecer como regime político do país a República Federativa. Quais seriam as características dessa Constituição de 1891? Então, as províncias elas passaram a ser chamadas de estados e o país de Estados Unidos do Brasil. A gente lembra aqui, no caso, que antes do Brasil tornar-se essa República Federativa, ele ainda era uma monarquia. Então, a partir dessa Constituição de 1891, os estados, as províncias, elas passam a ser chamadas de estados, né? E o Brasil vai ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Também o poder do Estado ele passa a ser dividido apenas em três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Lembrando que antes havia o poder moderador, que era representado pelo imperador. Então, o mandato do presidente ele passa a ser fixado em 4 anos e sem direito à reeleição. Eleições diretas, com voto aberto, em que podiam votar os maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, mendigos, soldados ou religiosos. Então, a Constituição não fazia referência à participação política da mulher. A gente vê aí que os indígenas, por exemplo, eles ficaram fora desse direito, né? Eles não tinham o direito de votar. E a gente vai ver também a separação entre Estado e Igreja. E surge quando é instituído também o casamento civil. O Estado ele passa a ser laico, né? Ele deixa de interferir na Igreja. Já a República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930, é que vai ser representada aqui pela oligarquia. O que é essa oligarquia? É o governo em que não há essa
participação do povo, né? É um governo em que poucos têm a sua participação. Então a gente vai ver aqui nessa estrutura política a República do Café com Leite. É quando ocorre ali aquela alternância entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, em que um período está São Paulo no governo representado pelos cafeeiros, né, pelos produtores de café. Em outro período vai estar na liderança o estado de Minas Gerais, representado pelos produtores rurais, ali, pelos grandes fazendeiros, né? Também aí a gente vai ver a política dos governadores. Então, a partir do governo de Campos Salles, de 1898 a 1902, é que nós vamos ver o poder do coronelismo, né? A gente vai ver que existe os currais eleitorais. Quanto maior fosse o curral eleitoral, então maior poder aquele coronel tinha junto àquele povo ali. Algo que vai caracterizar o coronelismo é o clientelismo, que seria a troca de pequenos favores, né, ou presentes para aquele curral eleitoral. O que vai também caracterizar aí é o voto de cabresto, né, em que vê-se que o voto ele acontece a partir da intimidação de pessoas. Então você pode observar na imagem aqui que o próprio eleitor ele está sendo forçado a votar naquele candidato em que o coronel ele intimava, né, o eleitor a votar. Então existe aí também uma manipulação de dados, né, com votos repetidos, ou ainda a criação dos eleitores fantasmas, para que eles pudessem manter-se no governo, né? Então eles criavam eleitores que na verdade não existiam. Algo que chama atenção também aí dentro desse contexto é a degola. O que seria essa degola? Era política em caso da vitória de opositores. Então, eles não reconheceriam a titulação da vitória, né, e eles cortavam aqueles votos, né, para que o vencedor não tivesse acesso ao seu posto. E dentro disso aí, a gente vai ver também a estrutura econômica do café. Nesse período, o café ele era considerado o principal produto da economia brasileira. Vemos ainda o Convênio de Taubaté, né, de 1906, está dentro dessa estrutura econômica do café. Outro produto que se destaca dentro dessa economia é a borracha, que foi importante entre 1890 e 1910, aí com destaque para os estados do Pará e Amazonas, em que a decadência associada à produção inglesa em suas colônias asiáticas, ela vai fazer com que a borracha ela venha a cair a sua produção aqui na Amazônia. Outro produto é o cacau, também de grande relevância cultural, durante ali a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. No entanto, também tinham outros produtos aí que eles faziam parte da economia, mas eles não tinham assim um número expressivo, né? No caso, o açúcar, couro, o algodão e o mate, eles eram todos produtos de origem agrícola e do setor primário, destinados basicamente à exportação. Mas eles não tinham tanto destaque nacional ou internacional como a borracha e o café. Então, nesse período, a indústria também ela passa a ser impulsionada durante a Primeira Guerra Mundial. E dentro desse contexto ainda da Primeira República, nós vamos ver os conflitos sociais que vão surgir. Então, durante a Primeira República, as contradições sociais no país elas eram enormes. Então, enquanto as elites agrárias lutavam pela manutenção do seu poder e influência sobre o governo central, as classes populares e as populações indígenas, por exemplo, elas foram totalmente excluídas da sua participação política.
Então, a maioria da população vivia em condições difíceis e enfrentava problemas como a falta de moradia e de trabalho. Então, dentro desses conflitos sociais aí, que vai ocorrer a Guerra de Canudos, na Bahia, que teve como líder o Antônio Conselheiro, a Revolta de Juazeiro, no estado do Ceará, tendo como líder o Padre Cícero, a Guerra do Contestado entre Santa Catarina e Paraná, tendo como líder o José Maria, e o banditismo social, também conhecido por cangaço, que ocorre no Nordeste aí entre 1890 e 1940, em que os bandos armados eles percorriam todo o interior nordestino e eles sobreviviam dos delitos, né, dos saques que eles faziam, né, saqueando as fazendas, né, e os principais bandos aí que se destacaram foi Lampião e Corisco, né. Também a Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro em 1904, e a Revolta dos Marinheiros, também conhecida como a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro em 1910. Então, o fim da República Velha, ela vai ocorrer essas manifestações nos diversos setores que vão abalar o governo. Também a gente destaca aí o movimento operário e o movimento tenentista, sendo que esse período da Primeira República, ele encerra-se a partir da Revolução de 1930. Destacando que todos esses conflitos que ocorreram, nós vamos estar abordando em uma outra aula.